Necessidade de desenvolver o conhecimento entre as nações e seus respectivos costumes se popularizou, impulsionando assim o intercâmbio cultural. Percebe-se que a integração entre culturas e nações proporciona uma formação além da acadêmica. É o que as organizações buscam atualmente, um profissional flexível. O conceito de intercâmbio que conhecemos hoje faz parte desse processo de ampliar a visão sobre o mundo e criar afinidades com pessoas de outras nações, além de fazer parte da rotina profissional dos cidadãos em diversas áreas empresariais, principalmente na área de comunicação. A urgência de aprender uma segunda língua é fundamental para o desenvolvimento profissional, sendo o inglês a língua mais falada mundialmente. O primeiro contato com uma língua estrangeira costuma ser nos cursos de idiomas, porém, se o aluno não continuar a prática após a conclusão, ele não terá fluência. Foi assim que o Brasil se tornou um dos maiores exportadores de intercambistas do mundo, e a ideia de fazer intercâmbio para os Estados Unidos, apesar de ser a opção mais divulgada, tornou-se clichê. Há no Brasil as feiras de intercâmbio, onde inúmeras universidades e agências se juntam para promover um evento todo voltado para o ensino no exterior. Na hora de escolher o destino, há muitas opções em jogo, e os interessados consideram aspectos como câmbio favorável, ser um país onde a língua inglesa é predominante, ter influências históricas no Reino Unido e um local com qualidade de vida. O programa de intercâmbio na Irlanda para estudo da língua inglesa é um dos mais recomendados para brasileiros por ter um forte potencial literário, alta qualidade de ensino, permissão de trabalho e flexibilidade de locomoção. Outros fatores que influenciam os estudantes na escolha da Irlanda como país para seu destino de intercâmbio são a cultura, preço, segurança e a população amigável. Situada a oeste da Europa, com cerca de 70.273 km², a Irlanda também é conhecida como Ilha Esmeralda, por ter uma imensa extensão de gramados verdejantes. Possui 4,9 milhões de habitantes. O clima é instável, dominado pelo Oceano Atlântico, que traz correntes de ar quente e frio do mar, fazendo com que em certas épocas do ano, a cada 3 dias, 2 sejam chuvosos e de ventos fortes, apesar de curtos e quase não nevar. O euro é a moeda corrente, onde a forma de governo é uma república parlamentar. As principais atividades são alta tecnologia, pecuária, laticínio, hotelaria e indústrias farmacêuticas e de saúde. Muitas cidades medievais foram fundadas a princípio como monastério por bispos e após anos foram urbanizadas por vikings. As terras irlandesas são cheias de mitos e lendas, em toda a sua extensão. Existem pontos de encontro com entretenimento musical, museus, castelos, galerias de arte, teatros, catedrais, mosteiros medievais, clubes, restaurantes, paisagens encantadoras e sítios pré-históricos, com mais de 1000 anos. A maioria foi dedicada ao patrono do país, São Patrício, cujo feriado é o mais respeitável do país, comemorado no dia 17 de março, pois a religião teve um papel importantíssimo na história da Irlanda. É necessário planejamento, definir qual será o foco do período no exterior, pensar no calendário escolar, nos preços e garantir uma reserva financeira, conhecer os programas de curso e trabalho disponíveis e aqueles que se adequam à necessidade de cada um, e se atentar também aos pré-requisitos. Senhoras e senhores passageiros, é um prazer recebê-los a bordo. Desejamos uma boa viagem. Meu nome é Leonardo, sou proprietário da Planet Intercâmbio. Summer serenading's a long way from this fro.
Vou contar um pouquinho para vocês aqui sobre a história da iPlanet e também sobre intercâmbio na Irlanda. Vale informar uma coisa muito importante, que tudo que for falado aqui são questões atuais deste momento, seja questão de visto, planejamento e tudo, e é sempre recomendado procurar um profissional da área para fazer o planejamento de intercâmbio com você. Então vamos lá, vou contar como é que a gente chegou até aqui. Na verdade, eu sou engenheiro de telecomunicações, sou formado e trabalhei na área durante 7 anos em empresas multinacionais de telecomunicações, e um belo dia resolvi largar tudo pro alto e dar sequência com a agência. Eu já fiz intercâmbio também, né? Então durante a faculdade eu fiz um intercâmbio, tranquei a faculdade, fiz um intercâmbio para os Estados Unidos, porque eu precisava do inglês. Então, não tinha como um engenheiro que não sabia inglês se formar ali, então já tinha um problema, até com português eu tenho para falar, imagina com inglês como é que eu era. Então, tranquei a faculdade, fiz meu intercâmbio e foi aí que as portas começaram a se abrir, porque quando eu voltei, eu peguei um estágio muito bom, numa empresa fantástica aí, uma Motorola inclusive. Depois do estágio, eu saí, consegui um emprego também muito legal na Huawei, e aí a coisa foi seguindo e cheguei até o posto de diretor da Huawei, da parte de engenharia, né? E aí que foi que eu resolvi mudar de vida, abrir a agência, e antes era projetos, né? Engenharia, agora projetos são sonhos de pessoas. É assim que a gente trabalha hoje, tratando projetos, sonhos, tá bom? E aí quando eu abri uma franquia de uma outra marca. Tá? Fiquei ali alguns anos, só que também eu notei que, como a gente abre uma franquia, acontece da gente ter que seguir as regras da franquia. Até aí, ok, você está ciente, né? Só que a qualidade que a gente trabalhava aqui era diferente da marca. Então, teve um certo momento que a gente optou por seguir com a própria marca. E foi muito legal, porque os clientes abraçaram, os parceiros abraçaram, e a gente está aí até hoje. Isso eu entrei em 2015 na área, tá bom? E aí, qual o bacana do intercâmbio, né? Porque quando você vai para fora, seja para um mês, para 6 meses, para um ano, fazer uma faculdade, fazer um curso de línguas, esse tempo que você fica fora, ele é muito legal porque ele te transforma como pessoa. E é aí que está a magia do intercâmbio. E profissionalmente também é muito legal. Isso faz até parte de uma palestra que eu dou. Você vira um profissional interessante para as empresas. E acontece muito, a gente quando está aqui, a gente conhece não só vocês, os clientes, mas também a família. Muitos, pai e mãe, a gente fica muito próximo, tá? E aí quando o intercambista volta, a família até fala, nossa, mas ele está tão diferente, né? Então realmente a gente amadurece. A gente está ali vendo outras culturas, passando situações diferentes. Então, intercâmbio é muito legal por conta disso. Oi, prazer, meu nome é Sofia. Eu tenho 26 anos. Eu vim para a Irlanda em 2020, no início de 2020, um pouquinho antes da pandemia. Eu sempre tive esse sonho, assim, desde pequena, de morar fora. E, na verdade, o que criou essa vontade de ir para a Irlanda foi assistir filmes, Senhor dos Anéis, esse tipo de filme. Eu assistia muito com meu pai. Então, foi criando aquele sonho de falar inglês e ver esses países mais nórdicos, essa cultura nórdica, celta. Então, eu fui criando esse sonho. Então, eu decidi vir para a Irlanda e também, obviamente, por causa do custo do intercâmbio para a Irlanda, que acaba sendo um dos mais baratos, né? Que a gente pode trabalhar e estudar junto. Então, foi por isso que eu fiz essa escolha da Irlanda. Mas tanto motivos pessoais quanto econômicos, né? No fim das contas. Então, basicamente isso. E aí, o que a gente tem aqui na agência, né? A gente trabalha aqui não só com intercâmbios de língua, ou seja, você vai para uma Inglaterra, vai para os Estados Unidos, vai para o Canadá, vai para a Austrália, para a Espanha, fazer um curso de idiomas. E aí você pode fazer desde 2 semanas, a partir de 2 semanas, e aí embora, até cursos técnicos, ensino médio, faculdade, pós-graduação, e isso no mundo todo. São mais de 20 países, são mais de 500 escolas pelo mundo, parceiras aqui da iPlanet. Tá?
E muitos destinos a gente também tem suporte local. Então são pessoas que vão estar lá para receber, para dar o suporte local ali também, tá? Então vamos falar um pouquinho da Irlanda, como é que a coisa funciona por lá. Muitos procuram, como eu falei, você pode fazer a partir de 2 semanas. Então até 3 meses de curso de inglês, você entra na Irlanda como turista, né? E pode estudar. E não tem visto do Brasil, né? Você simplesmente embarca, entra, vai ter uma carta da escola, vai ter onde ficar, vai ficar ali até 3 meses, você não precisa de visto. Então é um programa muito procurado pelo custo-benefício, né? A pessoa fala, mas euro é caro. Não, o euro pode estar até caro, mas o custo, o valor das coisas na Irlanda é muito baixo. Então é um lugar que compensa além de estar na Europa. Então você pode conhecer outros países ali de uma forma barata, então é bem bacana. A partir de 3 meses você já tem que fazer o seu visto de estudante. E aí o programa mais procurado é o programa de 6 meses de curso mais 2 de férias. Significa que você vai estudar segunda a sexta-feira, 3 horinhas por dia, e durante 6 meses, e nos últimos 2 meses você tem o break, as férias, ou seja, a Irlanda te dá mais 2 meses para você ficar no país, tá? Você pode renovar esse curso por mais 2 vezes e ficar até 2 anos na Irlanda fazendo inglês, tá? Normalmente as escolas dão um desconto, fica mais barato, então como você faz o programa de 6 meses, você pode trabalhar, tem permissão para trabalho, então você vai conseguir se manter, muitos até juntam, fazem um pezinho de meia, e esse pezinho de meia também dá para pagar o próximo curso e renovando, ficando até 2 anos. Esse é o programa mais procurado, tá? E aí o que tem ali, né? Quando você fecha um pacote desse, você tem um curso, a gente trabalha com 39 escolas na Irlanda, então a gente faz um trabalho personalizado também para entender. A ideia não é só, né, fornecer o curso, fechar o curso como intercambista. A gente trabalha muito próximo, então a gente vai fazer o planejamento junto com cada um, vai tomar as decisões com cada um, né? Então eu vou validar o planejamento também, então a gente vai dar sequência, independente do país, a gente só vai dar sequência no que a gente considera que é um plano, está seguro, se a pessoa está entendida. Então as coisas aqui são mais passo a passo, tá? E com clareza, com tudo. Então, dentro de um pacote de intercâmbio, o que tem? Mas vamos voltar um pouquinho, vamos dividir aqui em 3 partes no planejamento, para ajudar no planejamento das pessoas. O primeiro ponto é visto. A gente está falando aqui do programa de 6 meses, tá? Primeiro, a questão é o visto. O visto para a Irlanda, você não tira daqui hoje, você tira lá, tá? Abre um parênteses aí, que por conta da pandemia, a partir de janeiro, a Irlanda está tendo aula online, não só para o curso de inglês, mas também para as faculdades. Então ela não quer que ninguém chegue para ter aula uma vez que as aulas estão online, não faz sentido a pessoa estar lá para fazer aula online. Então o que acontece? Vamos falar o antes e o depois. Como é que o brasileiro entrava na Irlanda até janeiro? Ele simplesmente também embarcava, assim como o programa é de até 3 meses, ele entra como turista. E lá, depois de uns 15 dias que ele chega, ele vai trocar o visto de turista para estudante. Então, ele vai na imigração lá, né? E aí vai apresentar carta da escola, que é uma carta que a gente já entrega aqui na reunião de pré-embarque, aqui no Brasil, que é uma carta, tipo uma carta recibo. Ali já acusa que a escola recebeu todo o dinheiro que o intercambista pagou. Vai mostrar a comprovação financeira de 3.000 euros, que todo país você vai passar um tempo, aquele país ele quer ver que você tem condições de se manter. A Irlanda quer ver lá, naquele momento, com você 3.000 euros. Também ele quer ver o seguro saúde obrigatório, que é um seguro que normalmente a escola emite no dia que você chega lá. Isso já é pago daqui do Brasil. A comprovação de onde você está morando, certo? E aí você tem o visto, que na verdade é uma autorização, uma residência, né? Um cartãozinho ERP, você tira digital lá e paga 300 euros da taxa consular lá, tá? Isso é antes. Como é que está hoje? Hoje está on hold, ou seja, porque o brasileiro achei que simplesmente estava chegando lá, né? Eles no meio de uma pandemia falaram, peraí, eles não tinham controle de quem estava chegando. Então, todo mundo da América Latina, África, que não precisava de visto para sair daqui, como, por exemplo, hoje você vai para os Estados Unidos, você tem que entrar na imigração aqui, tirar um visto e tudo mais. Ele colocou todo mundo
na lista de quem precisa de visto para sair daqui. Isso foi uma maneira que ele encontrou de segurar as pessoas, mas disse assim, olha, agora não aplica. Ninguém pode aplicar agora, ou seja, hoje o brasileiro precisa de visto para ir para a Irlanda, mas não pode aplicar, ninguém pode aplicar. Então, não sabemos a partir do momento agora, de maio para frente, a Irlanda está em processo de reabertura novamente, com volta de hotéis, restaurantes, depois as aulas mais para frente, se essa medida vai cair. Né? Muitos acham que sim, foi só uma maneira de segurar a gente por aqui. Tá? E se continuar pedindo visto daqui, pode ser temporário até terminar a vacinação lá, que está programada para setembro. É claro? Bom, agora aqui uns pontos extras que eu acho importante ressaltar. Né? Quando você fecha seu pacote de intercâmbio, ele sempre tem um seguro obrigatório, chamado de governamental. Ele nada mais é que um seguro mais básico que a Irlanda exige para quando você vai lá tirar teu visto, você apresentar ele. É um seguro local, só vale dentro da Irlanda. Então, se você precisar de alguma consulta, alguma coisa, você tem que pagar ali, né, de 50 a 100 euros ali numa consulta. Parte dos procedimentos que você tiver que fazer médicos ali depois, alguns são pagos, outros é pago à parte, outros são gratuitos. Então, não é um seguro saúde que realmente vai resolver a vida, ele é obrigatório, você não tem como fugir dele. E é o que muitos alunos acabam fazendo, é um seguro privado, ele é opcional, mas ele é muito importante também. Primeiro porque ele vale fora da Irlanda, então para qualquer país que você vai viajar, porque quando você está na Irlanda você viaja muito, conhece muitos países. Você está coberto também porque a Europa exige um seguro para quando você viaja por ali. Né? E ele é privado, então ele cobre tudo até o limite ali da sua pólice que você contratou. Então normalmente 35 mil euros ali é o limite que o pessoal, o plano que o pessoal mais adquire. Tá? E aí ele tem outras vantagens, né? Você vai fazer um só... E é sempre emergência, tá, gente? Não existe plano de saúde ali. Você é emergência. Eu quero saber como é que tá, fazer um check-up. Não é igual ao Brasil. Você tem uma emergência. O que é uma emergência? Se você está sentindo uma dor, um desconforto, já é uma emergência. Tô com dor no olho, tô resfriado, tô com dor de ouvido, tô com cólica forte. Essas são emergências, até as coisas realmente mais graves. Então você vai ser atendido, você vai acionar o seguro, você vai ser atendido e a partir desse momento ali o seguro vai pagar tudo, você tem reembolso de remédio, você tem fisioterapia, você tem a parte odontológica, quando você viaja tem a questão da mala, né? Tem regresso sanitário, tem seguro de vida, então tem várias coisas incluídas ali nesse seguro. Tá? E ele é sempre feito próximo da viagem de preferência, depois que você já tem passagem. Não se vende um seguro ali dentro de um pacote de intercâmbio. A gente aqui, pelo menos, não gosta de fazer isso, porque segura uma pólice. Então, é legal para quando você já tem a data certa da viagem de ida e volta. Tá bom? E como foi, Sophie, você chegar na Irlanda, se deparar com um país novo, uma cultura nova, para tirar os documentos necessários, né, a questão da sua adaptação, porque o clima é diferente, a cultura também. Como foi essa questão? Então, quando eu cheguei na Irlanda, eu já tinha feito o agendamento de todos os meus documentos. Então, eu vim realmente bem planejada, com um planejamento bem feitinho, assim. Eu também já tinha consciência de como é que ia ser o clima, tudo mais. Confesso que na minha primeira chegada, eu cheguei em alerta amarelo de tempestade. Eu lembro que eu cheguei... E aquele vento, aquela chuva deitada que molhava o rosto. E eu lembro que eu cheguei, eu só pensei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Foi a primeira coisa que eu pensei. Mas daí depois, 20 minutos depois já tinha passado, daí passado de novo. Mas eu já tava, ok, é isso é Irlanda, beleza. Mas foi um baque, assim, de primeira. Mas foi depois foi mais tranquilo, assim. Daí eu vi que realmente, eu cheguei no meio da tempestade, né? Então, a sua documentação, você já chegou aí com tudo agendado, tudo pronto, bem precavida, e não teve dificuldades com isso, né? Não tive dificuldades, eu já fiz todos os agendamentos antes. Antes de eu embarcar para cá, eu já tinha feito os agendamentos. A grande maioria das pessoas acabam fazendo quando chegam aqui. Então, elas demoram mais ou menos um mês para conseguir tirar os documentos. Eu tirei os documentos nem uma semana depois. Então, eu realmente vim bem precavida com isso, né?
E eu ainda fui a única do meu grupo de pessoas que chegaram junto comigo que conseguiu tirar os documentos, porque logo depois deu a corona e ai meu Deus, a coisa do governo fechou. Então ninguém mais conseguiu tirar o documento. Então a galera ficou toda. Consegui tirar 2 meses depois, mais ou menos, documentos, 2, 3 meses depois. Então eu fui a única que consegui tirar o documento, graças a Deus. Consegui Isso te trabalhar facilitou. mesmo. Para trabalho, acomodação. Exatamente, Porque exatamente. você só consegue trabalhar se você já estiver regularizado certinho no país. Outra coisa é a questão da chegada, né? Eu digo que não tem um melhor nem pior período, porque isso vai depender mais do teu planejamento, das questões de quando você pode sair daqui, um período máximo, né, que você pode ficar para poder sair e tal. Então ele é mais voltado para a pessoa. Eu só não recomendo muito chegar no mês de dezembro pela questão das férias lá na Irlanda, né? As escolas todas fecham durante os últimos 15 dias do ano. Então isso acaba que você chegar em dezembro já para ter aula e logo já ter umas férias não é muito legal para resolver as coisas e tudo mais. E a primeira semana de janeiro, mas pela questão de passagem, costuma ser mais caro. De resto, qualquer época do ano, se atentando ali no St. Patrick's Day, para chegar, dependendo da data que você chega com antecedência, pela questão da acomodação. Quando você sai da nossa casa, que eu mencionei, você vai para uma república, como o St. Patrick's Day é um evento muito, tipo um carnaval daqui do Brasil, lógico, não compara, mas um evento muito esperado, vem gente da Europa toda, vai gente da Europa toda para lá. Então, quem tem um banheiro para alugar, está alugando. Então, essa questão dessa mudança para arrumar uma casa nessa época, que dura uma semaninha, né? Ali é um pouquinho complicado. Tirando isso, a data que for mais interessante. Gosto também da data da primavera, virando verão, porque ainda não é alta temporada, então você chega numa temperatura legal na Irlanda e é um momento também que tem uma abertura maior ali de vagas de emprego. Emprego sempre vai ter o ano todo. Mas se puder escolher abril ali, início de maio, é uma data interessante. Então, voltando, como eu falei, o normal, né, como funcionava, tem que mostrar 3 mil euros lá. Então, a primeira base de planejamento é o dinheiro para levar, né, para comprovação do visto. A gente recomenda no mínimo 1.000 a mais do que os 3 mil que você mostra lá no dia do visto. Por que 1.000 a mais? Vou colocar na linha do tempo aqui para vocês entenderem. Você chega, né, você sai do Brasil, tem toda a reunião de pré-embarque aqui, que é quando a gente vai revisar várias coisas que a gente já veio falando, falar coisas referentes à viagem, documentação, mala, como é que vai ser a conexão, chegada lá, né? E aí um brasileiro nosso já vai estar lá, esperando você no aeroporto. Ele vai levar para nossa casa. Sempre quando você vai para um país passar um programa mais longo, você fica numa acomodação temporária, né? Porque você vai ter uma vida lá. Então, mais natural você chegar para um lugar que você já, né, ali que tem uma segurança ali, a gente já, né, nosso, e depois você se muda para uma república estudantil. É igual quando você muda de cidade no Brasil para uma faculdade. Você vai, escolhe uma pensão, normalmente, à distância, e depois você muda para uma república, até ser mais barato. Então, na Irlanda é a mesma coisa. Você vai chegar, o carro pega no aeroporto, no dia seguinte o pessoal nosso, né? A gente tem base lá, então o pessoal nosso vai te levar no centro, fazer um walking tour, mostrar as coisas locais, falar de dicas locais para quem faz o programa de turismo até 3 meses. Coisas referentes ali, passeios, para quem faz o programa de 6 meses de estudo e trabalho, referente a currículo, né? Carteirinha de estudante, tudo isso é feito lá quando você chega, tá? Então, por que levar 1.000 a mais? Porque você chegou depois de 15 dias que você vai tirar o visto. Nesse meio tempo, você está vivendo. Você chegou, comprou casaco, comprou comida, saiu, né? E ao mesmo tempo também você se mudou. Saiu da nossa casa e foi para uma república. Mas por que? Eu me mudo tão rápido assim? Eu consigo? Sim, consegue. Primeiro, ser orientado daqui. Segundo, as coisas são mais simples do que a gente imagina. Ninguém vai te colocar no fogo lá, né? Mas você se muda também porque no dia do visto você tem que dar um endereço definitivo da tua casa. Não pode ser um endereço temporário, da casa da agência, da casa da escola, nada disso, tá? Então você já está gastando. Então por isso que a gente recomenda levar 1.000 a mais no mínimo dos 3 mil. Então 4 mil euros para a Irlanda, tá certo? Então esse é o primeiro ponto. Vai usar os 4 mil euros lá?
Aí é a questão de cada um, porque como você tem permissão para trabalho, normalmente o pessoal está trabalhando ali até no segundo mês, todo mundo já arrumou trabalho. Então você deixa de usar o dinheiro que você levou e passa a usar o dinheiro que você já está ganhando. Isso é o que acontece na grande maioria dos casos, dificilmente. Eu não lembro, real, nesses 6 anos, de ter algum cliente que não ficou sem trabalho na Irlanda, tá? Então, vocês são orientados para isso, tá bom? O segundo ponto do planejamento é passagem, né? A gente emite passagem aqui também, você pode comprar onde você quiser, mas a passagem fica na média de R$3.000 ida e volta. Acho que tem mais caro, tem mais barato, mas tem que comprar sempre ida e volta, tá? O país ele quer ter a segurança que se der ruim alguma coisa contigo lá, você tem como entrar num avião e voltar para o teu país, tá bom? E o pacote em si de intercâmbio que eu estava falando lá no começo. Que vai ter o curso, 6 meses de curso, mais 2 de férias, acomodação inicial, carro para pegar no aeroporto, seguro saúde obrigatório, né? Suporte nosso aqui, suporte nosso lá. A gente tem suporte psicológico ao intercambista também, então o intercambista ele tem acesso a psicóloga daqui do Brasil durante a viagem e depois que volta do intercâmbio também, porque para muitos dura quando volta, né? Então a gente colocou para depois. E tem todo esse suporte aí, tem um clube de benefícios, então você entra no pacote do intercâmbio. E aí, quanto é que custa isso, né? Na verdade, como eu falei, sempre é bom para quem está assistindo isso agora se atualizar, tá? Porque as coisas vão mudando, seja câmbio, seja valores de escola. Então, você tem pacotes, né? A gente tem 39 escolas na Irlanda, então tem escolas super boas, que são mais caras, escolas mais simplesinhas, que são mais baratas. Então também a gente tem que entender não só o perfil do intercambista, mas o orçamento, encaixar algo dentro da realidade dele, tá? Os valores eles vão mudando, como eu falei, não toma isso como base, pega atualizado, mas hoje a partir de R$10.000 você encontra um pacote desse para ficar 8 meses lá na Irlanda, certo? Então, quando eu cheguei, eu já fechei junto com a escola uma semana de acomodação. Nessa uma semana de acomodação, o que acontece? A gente vai fazendo entrevistas para acomodações, possíveis acomodações que a gente quer ficar depois disso. Então, tu faz, nessa primeira semana, tu acaba passando o dia inteiro na rua. Tu vai para acomodação visitar, vai na outra visitar. Porque o que acontece? A gente faz tipo umas entrevistas. Porque tanto a pessoa tem que gostar de ti, né? Quanto tu tem que gostar das pessoas. Então rola entrevistas pra gente conseguir ir pra acomodação ou não. Então tem que ter uma comunhão, né? Você tem que, tanto eles têm que querer te aceitar, quanto tu tem que estar disposto a ir pra essa acomodação. Então tu acaba visitando muitas acomodações. Eu fiquei uma semana nessa acomodação e depois eu fui visitando outras acomodações até encontrar a minha. Como que você fazia para se locomover da escola para o trabalho e em outros lugares? Então, aqui tem um cartãozinho de transporte, né? Um cartãozinho normal, que nem os nossos do Brasil. Sim. E eles tu pode pagar tanto semanal quanto mensal. E ele te dá direito a andar tanto de ônibus quanto do Luas, que é tipo um trem Zurb, um metrô. É tipo um metrô, assim. Então, tu pode andar em ambos. Então, eu fazia isso. Ou tu pode andar de bike. Só que a bike, dependendo do trabalho, né, acaba se tornando uma coisa mais cansativa, né? Ainda mais se tu trabalha longe, por exemplo, da acomodação e da escola. Então, acaba sendo cansativo. Mas no começo, eu usava só o ônibus, e depois que eu comprei uma bike. Aí minha bike virou meu meio oficial de locomoção. Faço chuva pro sol. Então... Mas o transporte é muito tranquilo, assim. Não dá pra dizer que é caro, cheio, nem nada, porque é muito tranquilo, assim. Depois tu tá trabalhando, claro, né? No primeiro momento a gente tá convertendo real, então daí fica tudo caro, né? Mas a partir do momento que tu ganha em euro, é tranquilo, assim, o gasto. Não se torna uma coisa cara. Sim. E qual foi o seu primeiro trabalho que você encontrou aí na Irlanda? Então, eu fui home care, que é cuidadora de idosos. Nunca imaginei que faria isso. Acabei indo porque eu queria treinar meu inglês, foi o que apareceu. Eu queria trabalhar legal e tudo mais. Então, eu acabei pegando essa vaga.
vou dizer que eu me acostumei até com as partes ruins, né? Porque tem as partes mais difíceis, né? Que é dar banho em idoso, trocar fralda, limpar. Não é uma coisa para qualquer, não é uma vaga para qualquer um, né? Tem gente que não consegue. Eu achava que eu não ia conseguir, mas consegui. Consegui, e hoje eu posso dizer que eu sinto falta dos meus velhinhos. Eu sinto falta dos meus velhinhos, que é muito legal, assim, tu tem uma troca muito, muito interessante, assim, com as pessoas, tu conversa e tu treina muito inglês. Meu inglês evoluiu muito depois que eu trabalhei com eles. Então, foi muito legal, assim, foi uma experiência bem legal e trabalharia de novo tranquilamente. A única coisa que realmente é mais complicado é que o cuidador de idosos tem que ficar indo de uma casa para outra, né, de idosos, tu fica 1 hora ali, 2 horas ali. Então, tu fica muito tempo no meio de locomoções, de uma casa lá de um lado de Dublin para outro lado de Dublin. Um questionamento que acontece bastante é a questão da segurança, né? Às vezes chega a família aqui na agência, ou a gente faz por vídeo, né? Porque a gente atende o Brasil todo, vídeo chamada e tal, e às vezes normalmente vem da família, né? A questão da segurança, como é que é? Eu até brinco, né? Você tem que estar mais preocupada aqui andando na rua do que mesmo estando longe lá na Irlanda, né? A Irlanda tem o segundo maior IDH do mundo, né? A questão da segurança lá é muito diferente da nossa realidade aqui, né? Então é algo que eu falo, por exemplo, não precisa se preocupar. Tem que preocupar quando você pega um ônibus aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem que preocupar mais com o seu filho do que ele na Irlanda andando para lá e para cá. Então, e aí tem até um caso interessante, né? Que teve uma cliente aqui que um dia ela me ligou, a mãe da cliente, né? Eu já falei que a gente fica muito próximo das mães, dos pais também, a gente tem essa abertura. E às vezes a gente até fala mais com o pai e mãe, depois que o intercambista vai, do que com o próprio intercambista. E aí a pessoa ligou e falou, eu tô preocupado aqui com ela, eu estava falando com ela no telefone, né? Ali ela fala, a gente se fala todo dia, ela estava indo comprar algo na padaria, alguma coisa assim, e de repente eu só escutei no telefone, não, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não faz isso comigo, não faz isso comigo e tal, e não consegui mais falar com ela. Aí eu escutei a história, ela apavorada, né? Eu falei, ué, mas peraí, tem coisa estranha, né? Na Irlanda, né? Isso não bate. Eu falei, calma, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ligar para a escola, porque ela falou que estava indo para mim, não estava a caminho da escola. A gente vai ligar para a escola e ao mesmo tempo eu vou pedir para o pessoal nosso lá ir em direção à casa dela para ver se ela está em casa ou ela foi para a escola, né? E nesse meio tempo, de pede para ligar, liga para lá, liga para cá, que foi curto até, o que aconteceu? Ela entrou em contato com a mãe pelo celular de um amigo, né? E o que tinha acontecido? Ela saiu da padaria segurando a sacolinha e o celular caiu no chão e rachou a tela. E aí ela ficou olhando pro celular falando, meu Deus, não faz isso comigo, pelo amor de Deus e tal. E a mãe do outro lado só escutou isso, mas na verdade o celular estava quebrado. Então é muito engraçado, é o que a gente imagina aqui, né? Como as coisas realmente acontecem. Mas isso realmente marcou ali. Então, eu vou te dizer que assim, eu me sinto muito segura aqui na Irlanda. Me sinto muito segura, eu ando de madrugada sozinha. Eu ando de bicicleta de madrugada sozinha, pedalo. Eu nunca tive problemas assim mais sérios. Nunca tive problemas, medo de assalto, andar com meu celular na mão. Sempre andei tranquilo, sabe? Sempre fui muito antenada, claro. Sempre tô prestando atenção em tudo. Tem alguém estranho vindo, né? Me olhando de alguma maneira. Eu já fico antenada, assim. Se a gente vem do Brasil, a gente tem que vir antenado, né? Modo on tá como sempre é ali. Né? Tem que estar sempre ligado, né? Mas eu nunca tive problemas assim maiores. O que acontece aqui de vez em quando tem os guris, né? Os adolescentes, que são os knackers, que é apelidados carinhosamente pelos brasileiros de nanás. E eles são trombadinhas, eles tocam ovo, eles assustam as pessoas, às vezes roubam o celular. Às vezes tu tá com o celular na mão mexendo, ele passa de bicicleta, pega o celular e sai pedalando, assim, sabe? Então tu tem que andar ligado, tu tem que estar atento. Mas perto do Brasil não é nada. E você foi para a Itália, ficou quanto tempo lá? Já tinha acabado de estudar, né?
Eu fiquei 10 meses aqui. Aí eu fui pra Itália, tirar a cidadania italiana, pra conseguir voltar sem ter que comprar mais curso de inglês. Aí eu voltei pra cá, voltei agora, eu tô na quarentena, inclusive. e voltei pra cá. Eu fiquei 5 meses lá, fazendo essa documentação. Então, a gente tem que fazer o booking, né? Tem que fazer a reserva do hotel antes, e tu tem que pagar antes, inclusive. Tem que fazer tudo antes de embarcar. Só pode embarcar se tu tiver com os papéis impressos da reserva confirmada. E o que acontece no segundo dia que a gente chega aqui, a gente faz o teste do corona, o PCR. E daí ele vem, negativo ou positivo, né? E aqui, meu veio negativo. E agora no 10º dia, amanhã, no caso, nós vamos fazer o segundo teste de corona. E se ele vier negativo de novo, aí eu tô liberada, não preciso ficar o resto. Quando tu vem do Brasil, né, alguns outros países também, tu tem que comprovar que tu tá vendo as aulas, tu tem que ter um certificado depois o attendance, que eles chamam, que é que tu assistiu às aulas e tudo mais, pra tu conseguir renovar. Quem renova não precisa fazer comprovação financeira de novo. Essa é a parte boa, né, pra quem já tá aqui. Porque no primeiro momento tu tem que realmente fazer essa comprovação financeira, mas depois é mais tranquilo. Mas como eu tinha essa possibilidade de não ter que pagar curso de novo, né? Optei por ela. Sim. E eu posso trabalhar agora full time, né? Porque como estudante, tu só pode trabalhar 20 horas. Sim. Então, que é part-time, né? Então, agora eu posso trabalhar full time, que é bem melhor pra mim, né? Então, como que você se viu naquela situação, ali, recém-chegada num país que você nunca foi, uma cultura, e você como foi sentir essa falta de casa, da família? Entendi. Então, foi... Nos meus primeiros 2 meses foi bem intenso, assim, fiquei bem abalada, porque não tava no meu planejamento, né? Eu pensei em voltar várias vezes eu pensei em voltar pro Brasil. Acabei ficando, mas foi realmente bem intenso, assim, porque eu fiquei em casa, a gente ainda, a Irlanda aqui botou multa de 2.500 euros para quem saísse da linha ali né, de casa. Então, eu fiquei bem apreensiva, porque eu não teria como bancar esses 2.500 euros, né? Foi tenso os primeiros 2 meses, fiquei bem Você assim, só saía para mercado? Só para mercado. Farmácia, essas coisas. Só isso, exatamente, só isso. Não fazia nada, só ia no mercado. Bom, Aline, queria te agradecer. Eu acho que essas informações, espero ter ajudado o pessoal com planejamento, com informações ali relevantes. Mas lembre, novamente, que tudo que for falado aqui é sempre importante você procurar um profissional para se atualizar a respeito e fazer um planejamento voltado para o teu perfil, tá? Mas espero que tenha ajudado e tenha sido claro aí para todo mundo. Agradeço o convite. Até aqui você viu e ouviu relatos da conexão Brasil-Irlanda. Mas e se fosse ao contrário? Como seria a vida de um irlandês nas terras brasileiras? Alô, meu nome é Kian, eu sou mais conhecido como Kinal Brasil por causa da minha página no Instagram, Kinal Brasil. Your face, our teacher, our preacher. Sou irlandês e também eu ensino inglês para brasileiros que estão na Irlanda ou para brasileiros que querem ir para a Irlanda também. Eu moro aqui no Brasil há mais ou menos 1 ano e meio. Por causa da minha esposa, ela queria vir para o Brasil ter a nossa filhotinha aqui. E aí, quando minha filha nasceu, depois de alguns meses, a pandemia chegou, então não posso sair. E por isso eu tive que aprender português do zero. Não sabia nada antes de chegar aqui no Brasil. E não foi fácil porque português é muito difícil, especialmente para os gringos. Masculino e feminino é muito difícil para mim. Eu tentei conseguir um emprego, mas por causa da pandemia e também em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, não foi fácil. Não foi fácil, mas eu acho que piorou porque eu não sabia como que falar muito bem. Na verdade, sabia falar nada. Na verdade, uma escola queria me dar um contrato, mas
literalmente 2 semanas depois a pandemia chegou. Então, era complicado mesmo. Infelizmente, eu não peguei esse trabalho, não. Não consegui, não. Então, eu decidi fazer minha Instagram, né? Porque eu queria melhorar meu português um pouco, porque eu queria minha filha, né, falar 2 línguas, inglês e português. E não queria ficar assim, sem sabendo nada de português, usando minha esposa, tipo, traduzindo toda coisa. E aí, deu certo. Eu aprendi um pouco mais e tenho mais contato com a comunidade brasileira. Agora eu sou professor de inglês, eu faço aulas particulares. Agora eu tenho muitos alunos agora. E deu bem, né? Porque a internet, pandemia, eu posso dar para qualquer pessoa no mundo, né? E eu estou tentando fazer vídeos no meu canal na mesma hora. Às vezes eu demoro a postar, mas assim, tá indo bem, né? Com meus vídeos eu sempre tento ensinar um jeito mais divertido. Sobre meu país, Irlanda, eu sou de Dublin. E Dublin é a capital da Irlanda. E por isso tem muitos brasileiros aí. E muitas pessoas aí. Que é a maior cidade, mas ainda é muito pequena. Uma dica que eu sempre dá para pessoas: e não fica só em Dublin. Se quiser, se tem muito trabalho, eu sei que tem. Mas fora de Dublin, tem Limerick, tem outras cidades que é muito mais barato e você pode viver assim, né? Mesmo igualzinho em Dublin, só tem um pouquinho menos lojas, mas assim, você vive um pouco melhor, eu acho. E antes de ir para a Irlanda, se prepara, tá? O sotaque da Irlanda não existe só um, né? Igual o Brasil, você fala, você tem um sotaque brasileiro, qual tipo, né? Tem vários. Mesmo na Irlanda, porque inglês lá é totalmente diferente do que inglês americano, tá? É tipo inglês britânico, mas diferente, né? E para finalizar, é importante saber que se ficar aí no outro país, vai sentir falta da sua família, seu país bastante. Eu estou sentindo falta também, né? E é normal, e às vezes é difícil, e você tem que lembrar todo dia que você não tem ajuda assim igual você tem no Brasil, perto da sua família. Então pode ser muito difícil às vezes, especialmente durante a pandemia, né? Ficando em casa, pode ser muito pesado para alguém, né? Então, eu espero que essa pandemia vai passar logo, porque eu quero a Irlanda volta assim como era, né? Porque você poderia explorar a Irlanda inteira, porque tem vários lugares na Irlanda que é muito bonita, muito linda. E durante a pandemia você não pode explorar, né? E também, se sente falta da sua família, pode voltar para o Brasil um pouquinho e volta de novo. Obrigado, Aline, mas abraço para vocês e tchau da Irlanda, no Brasil. No dia 10 de maio, entrou em vigor o novo plano de reabertura do país. Estão permitidas viagens na Irlanda e serviços como cabeleireiros, além de bibliotecas, museus e galerias. Também voltaram a atuar as retiradas de produtos comprados em lojas online e cerimônias religiosas com até 50 pessoas. O transporte público passa a percorrer com 50% da capacidade, treinos de esportes coletivos e encontros em espaços abertos com no máximo 15 pessoas, entre outras atividades. No dia 17 de maio, todas as lojas poderão reabrir e no dia 2 de junho, os hotéis e pensões reabrirão, com restrição de serviços direcionados apenas aos hóspedes. Restaurantes e pubs poderão assumir seus espaços abertos, limitados com o máximo de 6 pessoas por mesa, no dia 7 de junho. Assim como academias, piscinas, clubes para exercícios individuais e partidas de campeonatos sem plateia. Pessoas poderão receber visitantes de outra casa, festas de casamento serão liberadas para 25 convidados e os cinemas poderão reabrir. Então não desanime, gradualmente as coisas vão se reajustando. Utilize esse tempo para estudar e planejar com calma o seu programa de intercâmbio. Desejamos uma boa viagem. Estou aqui porque eu venci na vida, glória a Deus. E Brasil, ai meu Deus, estou muito emocionado, glória ao Senhor, que agora Deus me deu a luz e agora estou aqui. Minha mãe falou para meu filho, você vai vencer na vida e eu venci, eita.